Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de segunda-feira. O meu nome é Mariana Leitão. Hoje vou falar sobre a Operação Tempestade Perfeita, uma investigação do Ministério Público que, no fundo, incide sobre negócios feitos entre um conjunto de empresas e a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, que, no fundo, é um departamento do Ministério da Defesa Nacional. Esta investigação visa João Gomes Cravinho, que era na altura Ministro da Defesa Nacional, mas constituiu, entretanto, já 73 arguidos. E dos 73 arguidos, os três principais são, sem dúvida, Alberto Coelho, que era na altura Diretor-Geral desta Direção-Geral, Paulo Branco, Diretor de Serviços da Gestão Financeira, e Francisco Marques, Diretor de Serviços de Infraestruturas e Património, tudo no seio desta Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. No fundo, as suspeitas são de corrupção, peculato e branqueamento. E o que está em causa são existir um conjunto de empresas que fez negócios com esta Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, negócios esses que, de acordo com a investigação, por um lado, algumas destas empresas, e segundo a acusação, tinham ligações diretas ou indiretas com, no fundo, estes três arguidos, portanto, no fundo, as pessoas que decidiam determinadas situações no âmbito desta Direção-Geral, e essas ligações, inclusivamente, através de familiares ou outros empresários. O crime de corrupção é, infelizmente, algo profundamente nocivo, mas muito comum no nosso país. E, no caso concreto, a situação vai muito além de apenas uma questão de favorecimento de determinadas empresas em detrimento de outras. Há situações, inclusivamente, em que, por exemplo, o Hospital Militar de Belém, que era suposto ter custado 750 mil euros, acabou por custar 3,2 milhões de euros. E, portanto, há aqui suspeitas de haver, obviamente, no fundo, um aproveitamento dos dinheiros públicos e daí também toda esta investigação. Portanto, isto é, obviamente, de forma muito resumida, a questão da Operação Tempestade Perfeita, porque aquilo que eu, no fundo, que eu quero hoje comentar convosco é exatamente esta questão relativa aos crimes de corrupção, peculato, branqueamento de capitais, todas estas investigações no seio do Estado, de organismos do Estado, inclusivamente também no poder local, em que os processos são de tal forma grandes, incluem um conjunto alargadíssimo de arguidos, na maior parte dos casos, um conjunto alargadíssimo de documentação, os tais quase os conhecidos como os megaprocessos. E a verdade é que, apesar das investigações hoje, da parte da investigação estar a dar mais resultados, porque há cada vez mais conhecimento de existirem pessoas e de situações a serem investigadas e a serem denunciadas, a verdade é que depois, quando os processos chegam ao tribunal, demoram anos a serem julgados e, na maior parte dos casos, acabam num completo vazio. Os visados, os arguidos, nunca são, ou raras vezes são julgados, raras vezes têm penas, os processos acabam por prescrever, na maior parte dos casos, porque efetivamente os tribunais não têm recursos, meios para conseguir, no fundo, garantir a celeridade que é necessária para que estes processos cheguem a um resultado final. E a verdade é que tem havido muito pouca vontade política de dar meios aos tribunais. Eu relembro o ridículo de, há não muito tempo atrás, chegar a existirem tribunais que não tinham como comprar papel. Não havia papel. Portanto, não havendo papel, não havia como
dar seguimento aos processos, seja convocar as pessoas, as testemunhas, seja imprimir um processo, seja fazer um requerimento, o que quer que seja. E, portanto, os processos estavam parados simplesmente porque não havia papel, nem havia condições para haver papel naquele tribunal. E, obviamente, que isto quer acreditar que seja um caso extremo, mas se já chegamos a este ridículo, o que é que não será? Ou seja, é óbvio que haverá um conjunto alargadíssimo de situações do género em que, efetivamente, os tribunais não têm os meios necessários para conseguir dar, no fundo, o tratamento aos processos, garantindo assim que eles são céleres e não prescrevem. Portanto, maior parte destes casos de corrupção acontecem porque as pessoas, por um lado, acham que, face à dificuldade da investigação, nunca são apanhadas. Por outro lado, mesmo havendo suspeitas, mesmo havendo investigações e mesmo até sendo constituídas arguidas, há de facto aqui uma noção de que, mesmo com todos esses constrangimentos, os casos acabam por ficar esquecidos num qualquer tribunal, por prescrever, e as pessoas acabam por nunca receber a sanção que deveriam receber por conta dos crimes que cometem, se confirmar que de facto os cometeram. Portanto, enquanto não houver tribunais a funcionar de forma rápida e eficiente, e enquanto os crimes não começarem a ser efetivamente julgados e as pessoas que são condenadas a serem devidamente sancionadas de acordo com a pena que lhes for atribuída, vai-se continuar a perpetuar no tempo esta ideia de impunidade, que é, sem dúvida, algo que contribui e muito para que continuem a existir casos de corrupção da forma como acontecem no nosso país, que são frequentes, cada vez mais nefastos e cada vez, no fundo, a desfalcarem os cofres do Estado. Muito obrigada a todos e até para a semana.